Eu queria começar explanando esse texto com o versículo 8 do livro de Colossenses. E o primeiro ensinamento deste versículo 8 é que você é uma pessoa livre. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Sabe o que o texto está dizendo? Não deixe ninguém te fazer escravo. Você é livre. Cristo conquistou essa liberdade para você. Em João 8, capítulo 32, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8, versículo 36, a Bíblia vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não deixe ninguém vos fazer presa, porque Cristo te chamou para a liberdade. E em Gálatas capítulo 5, versículo 1, a Bíblia vai dizer que foi para a liberdade que Cristo vos chamou, e não permaneceis novamente sobre um jugo de escravidão. E por que tantas pessoas vivem presas, mesmo dentro das igrejas? Por que muitas pessoas vivem presas, mesmo conhecendo o Evangelho? E o que faz muitas pessoas se tornarem presas e cativas no nosso meio? Colossenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer assim: por meio de filosofias humanas, segundo a tradição do homem, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Só nesse versículo 8, existem 3 aspectos que eu queria pontuar aqui, que fazem as pessoas se sentirem presas. A primeira coisa que esse texto diz: filosofia humana. Muitas vezes a filosofia, o conhecimento, o amor ao saber, sofismas, pensamentos, conhecimento humano, muitas vezes vai trazendo sobre você uma prisão que não te deixa ver a verdade divina. Na época do apóstolo Paulo, o mundo ele era influenciado pela filosofia grega e romana. Se você for lá para Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo vai para uma cidade chamada Atenas, lá no Areópago de Atenas, o apóstolo Paulo debate filosofia com 2 tipos de filósofos, os epicureus e os estoicos. Uns adeptos ao prazer, outros adeptos ao materialismo. E muitas vezes essas filosofias humanas têm entrado dentro da igreja. E muitas vezes essas filosofias humanas estão dentro dos templos. Muitas vezes as filosofias humanas estão sendo pregadas nos púlpitos. Pessoas buscam mais o seu prazer, buscam mais o material, buscam mais os epicureus, buscam mais os estoicos, e esquecem de buscar aquele que vive e reina eternamente para sempre. Então a primeira coisa que eu vejo nesse versículo 8, filosofias humanas. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, a tradição dos homens. Sabe o que é tradição humana?
é legalismo religioso. Não toque, não experimente, não prove. Legalismo religioso vai me partir para Isaías capítulo 29, versículo 13. Onde o profeta Isaías, através da palavra de Deus, vai dizer: esse meu povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ensinando preceitos e doutrinas de homens. O terceiro tópico nesse versículo vai dizer sobre algo que tem feito muita coisa, muitas pessoas se tornarem presas. Rudimentos do mundo. Cuidado, meu querido. Filosofias humanas, tradição dos homens, legalismo religioso, rudimentos do mundo, costume do mundo dentro de nós. O Egito entrando dentro da igreja e atrapalhando a sua conversão, a sua salvação e a sua busca em Cristo. O versículo 9 vai dizer assim, acompanhe comigo o texto. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual o ensino que o apóstolo Paulo quer trazer nesta manhã aqui, nesta Santa Ceia? Cristo é Deus em figura de homem. O apóstolo Paulo aqui combate muitas vezes muitas religiões que não aceitam a deidade de Cristo. João 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não considerou com usurpação ser igual a Deus. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o primogênito dos mortos, Ele é antes de todas as coisas, Ele tem a presciência e preeminência em tudo. Sabe o que eu quero trazer para você nesta noite, meu irmão? Nesta manhã, que Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que é divino. Que Ele é aquilo que diz em Hebreus 13, versículo 8, Ele é o ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que diz em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vivia no meio de um mundo onde o paganismo e o culto aos deuses, Atenas, Afrodite, Diana, o paganismo grego era forte. Ele quis certificar que Jesus Cristo não era apenas mais um Deus com D minúsculo, mas Ele era aquele que ia salvar toda a humanidade do pecado através do seu ato de cruz. Versículo 10 vai dizer assim:
Olha o versículo 10. E estais perfeito nele. Olha só, algumas traduções dizem, e neles vocês são completos, ou em neles vocês são plenos, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Irmão, sabe o que o texto está dizendo? Que em Cristo nós somos perfeitos. A Bíblia não está dizendo que nós somos perfeitos. Não. Mas a Bíblia está dizendo que à medida que eu me aproximo de Cristo, que à medida que eu tenho comunhão com Ele, que à medida que eu sigo os passos dEle, que à medida que eu tenho uma caminhada com Cristo, a luz do justo é como a vereda do dia, vai brilhando após dia, até se tornar um dia perfeito. Em Cristo Jesus, você é aperfeiçoado, aleluias. Então esse texto aqui traz duas revelações para nós. Primeiro, a cada dia que passa, quando eu me aproximo de Cristo, eu me aperfeiçoo. E Cristo, Ele é plenamente perfeito. E segunda verdade que tem nesse versículo. Eu acho interessante, quando a gente fala de aperfeiçoamento, que a gente vai lá para Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo começa no versículo 13 dizendo assim, ó. Quanto a mim, olha só como falando de perfeição. Quanto a mim, eu não julgo haver alcançado. O apóstolo Paulo está dizendo, quanto a mim, eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando nas coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus que é Cristo Jesus. Se você colocar Cristo como cabeça da sua vida, se você colocar Cristo como cabeça da igreja, se você colocar Cristo como cabeça do seu relacionamento conjugal, se você colocar Cristo como cabeça em tudo na tua vida, você vai dar honra a Cristo, colocando na posição que Ele é e reconhecendo sua soberania em tudo que você faz, aleluias. Sabe, o cabeça dessa igreja não é o pastor Braga, não é a pastora Guilmar. O pastor Braga não pode dizer, ó, essa igreja é minha, eu sou o cabeça desse local, não. Cabeça tem que ser Cristo. Sabe por que muitos ministérios, eles trabalham não baseado na palavra, mas baseado no conceito humano? Porque muitas vezes o cabeça não é Cristo. O cabeça são os seus líderes. O principal é os seus líderes. O Senhor da igreja são os seus líderes. Quando a igreja colocar Cristo como cabeça, ela vai andar na plenitude de Deus. Ela vai andar na plenitude do Espírito Santo. Ela fará obras maiores, ela vai ter um guia, um direcionamento e vai ocupar a posição que Cristo estabeleceu para a igreja. Versículo 11, acompanhe comigo em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. No qual também estáis circuncidado. Com a circuncisão não feita por mãos do despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. A circuncisão
feita pelos israelitas, no corpo da carne deles, ela tipificava duas coisas. O que, pastor? A circuncisão era sinal, primeiro, de aliança com Deus. A circuncisão era sinal de separação entre o povo de Deus e o povo pagão. A circuncisão que nós fazemos atualmente é através de Cristo Jesus. E essa circuncisão, ela nos traz uma aliança com Deus através da morte de Cristo. E nos traz uma separação do mundo. Mas essa circuncisão, ela é feita de uma maneira diferente. Ela é feita dentro do meu e do seu coração. Através da palavra de Deus, quando entra dentro de nós. Por isso que em Atos capítulo 15, se você for observar o apóstolo Paulo, os judeus antigos, que vinham da lei do judaísmo, queriam que os novos convertidos praticassem a circuncisão da carne. O apóstolo Paulo os direcionou a não fazer essa circuncisão, porque Cristo nos deu a circuncisão feita do coração. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Essa circuncisão, ela é feita dentro do coração. A Bíblia vai dizer assim, ó: vou tirar o coração de pedra. Vou colocar um coração de carne. Vou imprimir as leis dentro da tua mente. Você vai andar pelo Espírito. Sabe que circuncisão é essa? É aquela que é feita dentro do coração, onde você é livre para adorar a Deus, onde você é livre para buscar o Senhor, onde você é livre para ler a palavra, onde você é livre para seguir o Senhor, sem precisar de regras e doutrinas de homens, que muitas vezes trazem peso sobre você, e você não consegue cumprir. Mas quando você é livre em Cristo, os mandamentos não são penosos, a palavra de Deus não é penosa, servir a Deus não é penosa, orar não é penosa, ler a Bíblia não é penosa, porque existe algo em você chamado alegria do Espírito. Sabe, essa circuncisão é feita aqui, ó. Quando você decide, ó, eu quero abrir mão do mundo, quero abrir mão do pecado, quero abrir mão das coisas da carne. É o despojamento da carne para levar uma vida no Espírito. Olha o versículo 12 aqui, eu vou até o versículo 15 rapidamente. Olha o versículo 12. Sepultados com ele no batismo nele, amém, glória a Deus. Olha o versículo 12 vai dizer assim, ó: sepultados com ele no batismo nele, também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo usa seu sepultamento no batismo, sua ressurreição no poder de Deus. Quando você morre no batismo, ressuscita no poder de Deus, você começa a andar em novidade de vida, porque você vai ser sepultado nele,
vai ser ressuscitado nele. Em nome de Jesus. Por isso, a morte pelo batismo, sepultamento, fala da natureza adâmica. E como nós andamos em novidade de vida, fala da sua natureza cristã de um novo homem. Fala da sua identidade. Fala que ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois raça eleita, povo santo, propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Versículo 13 vai dizer assim: e quando vós estavas mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando nós estávamos presos no pecado, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, quando nós estávamos fazendo o nosso bem-querer, aquilo que os nossos caminhos caminhavam para a morte, Cristo morreu na cruz do Calvário, antes de nós o aceitarmos, e perdoou todas as nossas ofensas. Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo já estava fazendo isso por mim e por você, quando nós estávamos entregues no lamaçal do pecado. Por isso que o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu acho lindo quando o texto diz que Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Eu não sei quais são os pecados que as pessoas andam cometendo, do maior ao menor. A Bíblia está dizendo que Cristo perdoou todos os nossos pecados. E o versículo 14 vai dizer algo interessante aqui nesta noite. Eu quero ler o capítulo 14, o versículo 15, para nós terminarmos a ministração dessa Santa Ceia. O versículo 14 vai dizer assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Para você ter uma ideia, meu querido, antes de ministrar esse texto, eu li esse texto mais de 15 vezes. Para você ter uma ideia, antes de ministrar esse texto, eu li esse texto na versão Almeida, na corrigida, na atualizada, na tradução Novo Mundo, na tradução católica. Algumas traduções diz escrito de dívida, algumas traduções diz um contrato de dívida, e todas as traduções elas deixam claro, todas que eu li, que nós tínhamos uma dívida impagável. Esse escrito de dívida, o apóstolo Paulo usa uma linguagem comercial, semelhantemente a uma nota promissória, em que nós não poderíamos quitá-la de maneira alguma. Por isso que existia esse escrito de dívida. E por causa desse escrito de dívidas, nós éramos escravos. E muitas vezes, na antiguidade, quando a pessoa não pagava uma dívida,
ela tinha que dar o quê? Seus filhos como escravos. Lembra daquela viúva? Que ela tinha que entregar os seus 2 filhos como escravo? É uma analogia. Nós, como criaturas de Deus e filhos do Senhor, nós éramos entregues como escravos. Porque nós tínhamos uma dívida do quê? Impagável. Na linguagem comercial. Podia aparecer aqui uma brincadeira, viu, irmãos? Podia aparecer o Ciro Gomes, né? Dizendo que ia limpar todo mundo do SPC espiritual. Mas não iria conseguir. Sabe por quê? Porque a dívida aqui é impagável. Essa dívida aqui é impagável. Somente uma pessoa poderia pagar essa dívida. Cristo Jesus. O sacrifício santo. O sacrifício perfeito. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, que é capítulo 5, aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine a lista, meu querido. Quando eu olho esse texto, eu vou lá para Apocalipse capítulo 5, e me vem a visão de João. E o apóstolo João começa a chorar compulsivamente, porque ele vê os selos, ele vê os livros, e não tinha ninguém digno para abrir, desatar os selos e abrir os livros. Daqui a pouco ele vê o leão da tribo de Judá, Jesus, o único que é digno para desatar os selos, abrir todos os livros, porque Ele nos comprou com o seu sangue, e através do seu sangue nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E no versículo 15, olha só, ele vai dizer no versículo 14, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravou-a na cruz do Calvário. Olha o versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. E triunfou em si mesmo. Nesse versículo 15, o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem de guerra. Despojar o inimigo. A palavra despojar significa tirar, tomar posse, saquear. Isto é, quando se vence o exército inimigo, toma os seus bens, as posses e tudo que ele possui. Sabe o que eu entendo com isso, meu querido? Sabe qual é o maior bem que Cristo despojou do império das trevas? Sabe qual é o maior bem? A riqueza? Não. Prosperidade? Não. A cura? Não. Olhe para o seu irmão em nome de Jesus. Olhe para mim em nome de Jesus. O maior bem que Cristo despojou na cruz do Calvário
que Cristo saqueou das mãos do inimigo. Era a minha vida, era a sua vida, porque a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesta noite, nesta manhã, celebre ao Senhor. O maior despojo que Cristo tomou foi a minha, foi a sua vida. Sabe? E olha o que o texto diz, para encerrar em nome de Jesus. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente. Em algumas dessas traduções que eu li, expor publicamente, a Bíblia está dizendo, os envergonhou, os pôs como espetáculo. Sabe, meu querido, em uma guerra, quando se vence o inimigo, não sei quantos aqui já viram filme de guerras, né? Prepara-se uma celebração, o governante, e faz um desfile da vitória. Em algumas traduções que eu li, dessas que eu falei para os irmãos, está escrito, os expôs em um desfile de vitória. O que é isso? É uma linguagem de guerra. Onde o apóstolo Paulo demonstra que Cristo, ele expôs os inimigos à sua vergonha, à sua vitória. É como que você pega os prisioneiros de guerra, prendem, junta com os despojos e desfila em carreata no meio de uma rua. É isso que o texto quer dizer. Jesus venceu o inimigo. A terceira ideia que esse texto traz. Olha o que o texto diz. Triunfou em si mesmo. Olha o que o texto diz. E triunfou em si mesmo. Além de triunfar sobre o inimigo, Cristo triunfou em si mesmo. Mas pastor, como Cristo triunfou em si mesmo? Cristo triunfou na sua carne, quando Ele jamais pecou. E hoje Ele pode socorrer todos aqueles que são tentados. Cristo triunfou na sua alma. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 42, quando Jesus Cristo diz, Pai, se possível for, afasta de cálice de sofrimento, mas seja feita a tua vontade. Jesus Cristo diz, a minha alma está angustiada desde a morte, mas Senhor, faça de mim este cálice. Cristo triunfou em si mesmo, quando Ele triunfou na sua carne, quando Ele triunfou na sua alma, quando Ele triunfou no seu espírito, quando Cristo disse, Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E última coisa que Cristo triunfou. Cristo triunfou sobre a morte. Tem um texto muito lindo que eu gosto. 1 Coríntios capítulo 15. Quando o apóstolo Paulo declara: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus.
Assim como Cristo triunfou, Cristo chamou a igreja para triunfar nele. Por isso nós estamos aqui celebrando. Porque o aguilhão do pecado foi cravado na cruz do Calvário. Porque o aguilhão da morte foi cravado na cruz do Calvário.